Ao longo da história da Igreja Católica, poucas profecias despertaram tanta curiosidade, fascínio e especulação quanto a profecia dos papas, atribuída a São Malaquias. Este texto misterioso, supostamente escrito no século XII, teria sido resultado de visões recebidas por Malaquias de Armagh, um arcebispo irlandês venerado por sua santidade e dons espirituais. Segundo a tradição, durante uma visita a Roma por volta de 1139, São Malaquias teria experimentado uma série de revelações sobre os futuros líderes da Igreja, redigindo uma lista enigmática de lemas latinos que descreveriam, de maneira simbólica, cada papa, desde Celestino II, eleito em 1643, até o último pontífice, identificado como Petrus Romanus, Pedro o Romano. A profecia permaneceu praticamente desconhecida por mais de 4 séculos, até ser publicada em 1595 pelo monge beneditino Arnold de Wyham, no livro Lignum Vitae. Desde então, estudiosos, fiéis e curiosos têm debatido sobre sua autenticidade, significado e, sobretudo, sobre o que ela poderia revelar acerca do fim dos tempos e do destino da Igreja Católica. A lista de São Malaquias contém 112 lemas curtos, cada um supostamente relacionado a um papa específico. Os lemas são, em sua maioria, enigmáticos. Alguns fazem referência ao brasão de armas do papa, outros à sua terra natal, ao nome de batismo ou a eventos marcantes de seu pontificado. Por exemplo, o lema de Medietat Lunae, da metade da lua, foi associado a João Paulo I, que reinou apenas 33 dias, de uma lua nova à outra. Outros lemas parecem mais obscuros, exigindo interpretações criativas e, por vezes, forçadas. O maior mistério da profecia, porém, reside no último lema. Após a lista dos 111 papas, aparece o seguinte texto: na perseguição final da Santa Igreja Romana, reinará Pedro, o Romano, que apacentará as ovelhas em meio a muitas tribulações. Passadas estas, a cidade das 7 colinas será destruída, e o terrível juiz julgará o povo. Fim. Esse trecho, mais extenso que os anteriores, sugere um tempo de grandes dificuldades para a Igreja, culminando no juízo final e na destruição de Roma. Quem seria esse enigmático Petrus Romanus? O nome remete diretamente a São Pedro, o primeiro papa e fundador da Igreja em Roma. No entanto, nenhum papa desde então adotou o nome Pedro, por respeito ao apóstolo. A profecia, portanto, é vista por alguns como simbólica. Pedro, o Romano, representaria o retorno à origem, à simplicidade e à fidelidade do primeiro pastor da Igreja. Outros acreditam que o último Papa terá, de fato, o nome Pedro, ou será de origem romana, ou ainda que desempenhará um papel semelhante ao de São Pedro em tempos de perseguição e crise. O interesse pela profecia aumentou consideravelmente nos últimos anos, especialmente após a eleição do Papa Francisco, o 266º sucessor de Pedro. Segundo a contagem tradicional, ele seria o 12º e último da lista. Isso levou muitos a especularem se estaríamos vivendo os tempos finais previstos por São Malaquias. No entanto, há controvérsias
Alguns estudiosos argumentam que a lista não corresponde exatamente à sucessão histórica dos papas e que as descrições são vagas o suficiente para se encaixarem em diferentes pontífices. Além disso, há dúvidas quanto à autenticidade da profecia. Muitos acreditam que ela pode ter sido forjada ou alterada no século XVI, para favorecer determinadas candidaturas ao papado ou para criar um clima de expectativa apocalíptica. A ausência de registros anteriores à sua publicação por Arnold de Wyon e a precisão dos lemas até aquela época, contrastando com a ambiguidade dos seguintes, reforçam a suspeita de interpolação ou fraude. A Igreja Católica, oficialmente, nunca reconheceu a profecia como autêntica, nem a incluiu em seu magistério. Apesar dessas incertezas, a profecia de São Malaquias continua a exercer forte influência sobre o imaginário popular. Em tempos de crise, escândalos e mudanças rápidas, muitos veem nela um sinal de advertência, um chamado à conversão e à vigilância. A figura de Petrus Romanus tornou-se símbolo de esperança para uns, de temor para outros. Para alguns, ele será o pastor fiel que guiará a igreja através das tribulações finais. Para outros, o sinal do fim iminente. A narrativa apocalíptica associada à profecia ecoa temas presentes em outras tradições cristãs, como o livro do Apocalipse, que fala de perseguições, tribulações e do juízo final. Ao longo dos séculos, a ideia de um último Papa, enfrentando grandes desafios antes do retorno de Cristo, inspirou escritores, artistas e visionários. Diversos livros, filmes e teorias conspiratórias exploram a possibilidade de que a Igreja esteja prestes a viver seu capítulo derradeiro sob a liderança de Petrus Romanus. No entanto, é importante lembrar que, ao longo da história, muitas previsões sobre o fim do mundo e o fim da Igreja não se concretizaram. A fé cristã, baseada na esperança e na confiança na providência divina, convida os fiéis a não se deixarem dominar pelo medo ou pela curiosidade excessiva sobre o futuro. Como disse Jesus, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A profecia de São Malaquias, com seu enigma e simbolismo, permanece como um convite à reflexão sobre o papel da Igreja no mundo, sobre a necessidade de vigilância espiritual e sobre a importância de permanecer fiel aos ensinamentos de Cristo, independentemente das circunstâncias. Mais do que prever datas ou identificar personagens, ela nos lembra que a história da Igreja é marcada por desafios, perseguições e renascimentos, e que cada geração é chamada a testemunhar sua fé com coragem e humildade. Seja autêntica ou não, a profecia continua a inspirar debates, pesquisas e orações. Seu mistério permanece intacto, como um espelho das inquietações e esperanças da humanidade diante do desconhecido. Petrus Romanus, o último pastor, pode ser visto como uma figura simbólica, representando todos aqueles que, em tempos de crise, mantêm viva a chama da fé, guiando o rebanho por caminhos incertos, mas sempre confiantes na promessa de que, ao final, o amor vencerá o medo e a luz dissipará as trevas. Assim, a profecia de São Malaquias nos convida a olhar para o futuro com responsabilidade,
discernimento e esperança. Lembrando que, acima de tudo, o destino da Igreja e do mundo está nas mãos de Deus. E que cada um de nós é chamado a ser, em seu tempo e lugar, um sinal de fé, esperança e caridade. Que essa história inspire sua fé hoje. Se gostou, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Inscreva-se para mais palavras de vida. Tem algum personagem bíblico que você quer ver aqui? Comenta abaixo. Até a próxima jornada!